Oi, o meu nome é Maísa e é sempre tempo de uma boa tag literária. Antes de mais nada, primeira vez por aqui? Gosta de livros? Saber um pouquinho mais sobre o mundo literário, unboxings, leituras coletivas? Te faço um convite, vem se inscrever no canal. Também te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais e hypar esse vídeo, que é uma funcionalidade que tem ajudado muitos canais que estão em crescimento. Lembrando também que é muito importante você fazer tudo isso nas primeiras horas quando o vídeo é lançado. Claro, se você puder me ajudar, porque a partir do momento que esse vídeo vai ficando muito tempo sem bons números, ele vai perdendo importância para o YouTube. Bom, a ideia então hoje é responder a tag Metas Literárias. Ela foi criada pelo Paulo Hatz. Vou deixar o link do canal dele quando ele respondeu essa tag aqui na caixa de descrição. Se você quiser ver as respostas dele, se você quiser responder a tag, fique à vontade para fazer aqui nos comentários. São perguntas rápidas para avaliar um pouquinho ainda das expectativas em relação a esse ano. Lembrando que eu vou tentar trazer respostas diferentes das metas que eu já coloquei em alguns outros vídeos. Vou até deixar aqui nos cards, eu já fiz um vídeo de 25 livros para 2025, séries que eu pretendo terminar e calhamaços que eu pretendo ler. Bom, então bora falar dessas perguntas. A primeira delas é quantos livros eu pretendo ler. Esse número ele é muito subjetivo, porque ele vai depender de uma série de coisas, né? Primeiro, de ter tempo para ler. Meu tempo diminuiu muito esse ano, mas ainda assim eu tenho conseguido fazer leituras. Vamos ver como é que isso vai se dar ao longo do tempo. Então, a princípio, a minha ideia é continuar lendo aí uma média de 10 livros por mês. Pode parecer um número muito alto, mas eu gostaria muito de trabalhar com livros de alguma maneira, né, de monetizar a produção de conteúdo. Então, para produzir esse conteúdo, eu preciso ler bastante. E daí, então, esse número, né, ele não é tirado do nada, então, ao total, eu leria 120 livros no ano. E, assim, é um número que eu tenho conseguido ultrapassar com certa facilidade. Mas eu não sei o que vai acontecer esse ano, né? Mistérios aí em relação ao que 2025 pode me trazer em termos de leituras. A segunda pergunta é uma continuação que eu pretendo ler, então também não vou colocar nenhum dos livros das séries que eu pretendo finalizar ou dar continuidade nesse ano. E eu coloquei A Queda de Hyperion. Eu acabei de finalizar Hyperion, do Dan Simmons, e fiquei muito curiosa, quero fazer a leitura do segundo livro. Eu sei que é uma série de 4 livros, mas a princípio essa grande história ela deve finalizar agora no segundo livro. É a minha expectativa. De qualquer maneira, uma continuação que eu pretendo ler. Terceira pergunta, o autor que eu pretendo ler pela primeira vez e qual livro? Bom, em função de todo o hype que está se construindo ao redor dessa história, eu coloquei a Kelly Hart com o livro Quicksilver, que deve ser publicado aqui no Brasil pela editora Rocco. Ela já anunciou, mas ainda não tem nenhuma data definida, pelo menos enquanto estamos gravando esse vídeo. Bom, o que é esse livro? Ele vai trazer feéricos, parece que ele é uma romantasia, claramente uma romantasia, e parece que a gente tem aí de inimigos para amantes, talvez. Bom, então nós temos uma jovem que é a Cerys, ela tem 24 anos, ela guarda segredos, inclusive em relação a alguma magia que ela possua, mas ela vive num lugar que é um deserto implacável. E quando ela está numa situação bastante perigosa, ela acaba reabrindo um portal entre reinos. E ela vai ser transportada daquele deserto para um lugar de gelo e neve. Bom, lá nesse lugar ela vai encontrar os Fae, que sempre foram matérias de mitos, lendas, histórias, pesadelos, mas ela vai descobrir que eles são reais e ela caiu justamente no meio de um conflito de séculos que evidentemente pode acabar matando-a. E ela vai acabar se ligando a Kingfisher, um belo guerreiro Fae que tem segredos e agendas nefastas próprias. Ele vai usar do poder dela, que é uma alquimista, para proteger seu povo, e ao mesmo tempo, provavelmente ela vai topar essa parceria porque ele deve ser a única maneira dela voltar para casa. Então, duas pessoas vão acabar se unindo com objetivos próprios, cada um dos dois tem os seus próprios objetivos, mas vão ser obrigados a trabalhar juntos. Eu sei que esse livro tá vindo com super hype e foi mais ou menos isso que eu entendi da sinopse. Quero muito fazer essa leitura, ainda sem data de lançamento aqui no Brasil.
Quarta pergunta, muito fácil de responder. É um autor que eu gosto muito e pretendo ler mais coisas dele. Qual livro? Bom, eu tenho brincado muito com um evento que aconteceu com o autor e que estou transportando ele para o Brasil, né? Que seria o ano de Sanderson. Porque esse ano eu finalizei o Warbreaker em janeiro. Já comecei a leitura de Sacramentadora, tudo acontecendo lá no Fantasticai. A Trama já anunciou que deve trazer a Primeira Era de Mistborn esse ano, então uma releitura que eu quero fazer. Provavelmente teremos o lançamento do 4º livro dos Relatos da Guerra das Tempestades, que é a continuação de Sacramentadora, talvez no final do ano. Então, além de todos esses livros, eu quero muito fazer a leitura do 3º projeto secreto, que é Yumi e o Pintor de Pesadelos, segundo a minha tradução. Não tem ainda título em português. É um livro que deve seguir aí a pegada de Trash e de Mago Frugal, então capa dura, com ilustrações. Eu acho que ele vai vir belíssimo. E é uma história que tem uma pegada de romance, parece que muito forte. Mas claro, gente, é um livro... Esse não é romantasia, é um livro de fantasia que também tem lá o seu romance. Mas das resenhas que eu li, né, elas mencionam que é um romance que é construído assim, muito construído, né, ao longo do tempo, não é nada que acontece muito de repente, como não seria característico do autor. Então aqui nós temos dois mundos que são completamente opostos, um envolto em noite eterna e pesadelos e o outro brilhante e milagroso. E aí nós teremos duas almas que vão se conectar. A Yumi é uma jovem que vive em obediência e tem o poder de invocar espíritos para ajudar a sociedade, mas o que ela quer é a normalidade. E o pintor, um solitário que patrulha as ruas escuras sonhando em ser o herói, mas enfrentando apenas sofrimento e isolamento. Parece que o sistema de magia aqui está na possibilidade de criar pesadelos e de usar desses pesadelos. Então, foi mais ou menos o que eu entendi. E tô com altas expectativas em relação a essa leitura. Muito provavelmente teremos leitura coletiva no Fantasticai. Então, se você é fã de Brandon, fique atento lá, porque estamos fazendo a leitura de todos os livros que estão sendo lançados no Brasil. Quinta pergunta, o que eu planejo fazer de diferente? Eu estou tentando ser mais seletiva em relação às histórias que eu leio. Eu li algumas histórias no ano passado que eu não curti tanto. E acaba que, para mim, eu deixei de ler outras que poderiam ser interessantes. Claro que, às vezes, só lendo um livro pra gente saber que ele não funciona pra gente, tá? Então, quando eu tô falando seletiva, é porque é uma história que eu vejo que talvez não funcione tanto pra mim. Ela vai funcionar para outras pessoas? Não tem unanimidade em relação a gosto literário, né? Eu não sou crítica literária. Eu sou só uma pessoa que gosta de ler e que quer compartilhar suas opiniões. Então, a minha ideia é ser mais crítica em relação às coisas que eu vou ler e tentar fazer escolhas mais assertivas. Além disso, eu quero ver se finalmente eu consigo finalizar um diário de leituras, porque eu começo, inclusive o desse ano eu já comecei, mas eu quero ver se eu dou continuidade, porque eu queria tanto uma memória dessas leituras. Então, será que vem aí? Vamos ver. Bom, sexta pergunta, um calhamaço que eu pretendo ler. Então, eu já lancei um vídeo de calhamaços, tentei trazer um livro que não está lá, e lembrando que calhamaço eu considero livros acima de 500 páginas. Eu coloquei Os Jogos dos Deuses, da Abigail Owen. Vai ser lançado em abril pela editora Paralela. A editora falou super bem dessa história quando eles fizeram o vídeo, né, do Vem Aí. O livro tá em pré-venda com uma série de brindes, tá bem caro, ele é um livro capa dura, mas hoje em dia é difícil falar o que não tá caro. Bom, nessa história a gente vai conhecer a Lyra, e olha, eu tenho o hábito de aportuguesar todos os nomes, então sinto muito, mas é assim que eu leio e é assim que eu vou acabar comentando com vocês. Então a Lyra é uma mulher solitária que vive em São Francisco. Ela foi amaldiçoada por Zeus para nunca ser amada. Ela é criada pela Ordem dos Ladrões, ela cresceu sem amigos, sem família, mas ela está cansada dessa maldição. E ela pretende confrontar então Zeus durante a provação, uma competição centenária entre os deuses para decidir o rei do Olimpo. Ela vai acabar sendo escolhida por Hades para ser o representante dela. E aí a gente tem esse relacionamento entre os dois, porque ela vai acabar descobrindo que as histórias em torno do rei do submundo não necessariamente são verdadeiras.
e ele vai oferecer para ela então a proposta de representá-lo, porque se ela vencer, ele vai quebrar a maldição dela. Então ela vai acabar entrando nessa competição contra 12 deuses, vai ter que lidar com a atração por Hades ao mesmo tempo. Evidentemente, a gente vai descobrir que Hades tem segredos para escolher uma humana para representá-lo na aprovação. Tô com curiosidade, expectativas, é o calhamaço que eu pretendo ler. Agora eu não lembro de cor quantas páginas tem, mas ele tem mais de 500 páginas. É mais um dos calhamaços que eu pretendo ler em 2025. Sétima pergunta, são livros nacionais que eu pretendo ler esse ano. Então, de novo, tirando aqueles que eu já tinha mencionado, nos 25 para 2025, coloquei O Segredo das Larvas, do Stefano Volpe, o primeiro livro de uma trilogia de distopia, super elogiada, dizem que é muito boa, eu quero fazer a leitura desse livro. Eu estou lendo agora, em fevereiro, O Homem de Palha, do Pablo Zorzi. E por isso eu também pretendo fazer a leitura da continuação, que é Irmãos de Palha, que vai ser lançado pela Astral Cultural em março. Então coloquei esse livro também. Outro livro que eu coloquei é Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Eu ganhei esse livro de presente da Aline, nós nos encontramos na Bienal, uma pessoa, nossa, super carismática, gracinha. Ela me perguntou se eu havia lido alguma coisa do Rafael Montes, eu só li O Vilarejo, e ela falou que ela precisava espalhar a palavra de Rafael Montes. Então ela me deu um livro dela, inclusive tá todo marcado, adoro ganhar livros marcados. Então coloquei, quem sabe eu venha fazer a leitura do livro, ainda não fui conferir a adaptação, então mais um nacional que eu pretendo ler. E o quarto, mas não o último, O Legado das Águas, da Sofia Soter, publicado pela editora Alt. Aqui nós temos uma história de uma cidade amaldiçoada, ninguém pode sair de lá e quem entra tá fadado a morrer. E a história vai acompanhar, então, 5 adolescentes, acho que 2 meninas vão se mudar para essa cidade, que se chama Catarina, e lá elas vão ter que lidar com essa maldição e com os desafios dessa fase da vida deles. Então, são os 4 livros que eu pretendo ler, né? Mas claro que tem outros aí mais na lista. Oitava pergunta, um livro que eu pretendo reler. Já mencionei ele rapidamente, que é Mistborn. Eu fiz a leitura da primeira era de Mistborn há algum tempo e estávamos aí em falta com esse livro no mercado, a Trama trazendo esse livro, eu quero fazer essa releitura, provavelmente leitura coletiva no Fantasticai, e eu vi essa semana um vídeo da Lorena, em que ela vai ler uma das últimas frases, né, de Mistborn, que fala assim, olha, eu sou o herói das eras. E a gente demora tanto para chegar, para entender quem é que é de fato o herói das eras, que vai ser uma delícia fazer a releitura dessa história, já sabendo agora quem é e tentando pegar todas as dicas, porque o Brandon tem dessas coisas. Ele dá as dicas pra gente o tempo inteiro e a gente não percebe. E o legal também dos livros da Cosmere é que a gente sempre vai estar relendo, porque a gente vai reencontrando easter eggs. Por exemplo, eu sei que tem um determinado personagem, que é aquele que está em toda a Cosmere, e que eu não havia identificado da primeira vez que eu fiz a leitura. Então agora eu vou com olhos assim, procurando esse determinado personagem. E é isso, é sempre uma delícia reler Sanderson nesse sentido. O ano passado eu fiz a releitura de O Caminho dos Reis, de Palavras de Radiância, foi muito bom. E a gente comenta muito lá no grupo, né, que são histórias que a gente vai estar sempre relendo, não tem jeito. Então coloquei um livro que eu pretendo ler, Mistborn, assim que a Trama anunciar o lançamento dos 3 livros da primeira era. Número 9, um livro hypado que eu finalmente pretendo ler. Bom, dessa vez eu coloquei um livro que foi hypado há muito tempo atrás, eu não conhecia, adoro dragões, e foi uma leitura escolhida lá no Fantasticai. Então, Eragon, do Christopher Paolini. Eu já li uma outra história do Christopher Paolini, uma história de ficção científica, mas precisava conhecer essa história, né? Gosto tanto de dragões e não tinha lido Eragon, então foi uma leitura escolhida lá no Fantasticai, e a ideia é ler todo o ciclo Herança, incluindo Murtagh, que foi o 5º livro lançado, né? Ele foi lançado no ano passado. Então, finalmente, eu espero conhecer Eragon e ver aí se esse hype todo funciona, né? Se ele ainda funciona. Então, é esse o livro hypado que eu pretendo reler.
10ª pergunta, um livro clássico que eu quero ler, 100 Anos de Solidão. Essa provavelmente vai ser uma leitura do estilo livro viajante que eu vou fazer com a Ana e com a Juliana. A Ana Albano está fazendo a leitura desse livro, ela vai me passar e eu vou passar para a Juliana lá do Fantasticai. E queremos aí ver como é que vai funcionar. Eu sempre tive vontade de participar de um projeto de livro viajante e a gente escolheu justamente 100 Anos de Solidão. Temos aí a adaptação super elogiada, mas eu quero muito fazer essa leitura primeiro. Então, é o livro clássico para 2025. E a última pergunta é o lançamento que eu tô mais ansiosa para ler. Tem muitos lançamentos, né? Além de todos os livros do Sanderson, tem os lançamentos das Rebecas. Então, a Rebecca Ross tem lançamento, a Yarrows. Tem lançamento da Leigh Bardugo, que eu tô com muita vontade de ler. Tem lançamento da Victoria Schwab para esse ano. Todas elas autoras que eu sou muito fã. Mas eu coloquei Amanhecer na Colheita, da Suzanne Collins. Nossa, é o Haymitch, gente. É um personagem que a gente aprende a gostar dele ao longo de Jogos Vorazes. E assim, sinceramente, eu sei que às vezes tem gente que critica quando um autor volta para sua história, mas eu gosto tanto desse mundo que, por mim, a Suzanne Collins pode escrever histórias de todos os personagens que eu vou querer ler. Porque depois de Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que teve muita gente que recebeu com medo, e ela entregou uma história que eu, sinceramente, achei sensacional, não tem como ser diferente. Eu estou com altíssimas expectativas, é livro 5 estrelas, favoritado, só preciso finalizar para ir lá dar o check no Scooby. Então, é um dos lançamentos, mas é um grande lançamento que tá vindo aí e que sim, estou com bastante ansiedade. Bom, então foi essa tag, lembrando que ela é original lá do canal do Paulo Hatz, o link aqui embaixo. E bora conversar, você pretende responder essa tag? Qual é o lançamento que você tá ansioso, que você pretende reler? Bora conversar um pouquinho. Lembrando, como sempre, que os links para todos esses livros que já estiverem disponíveis para compra na Amazon vão ficar aqui na caixa de descrição. E também lembrando sempre que tem cupom de desconto para o site da Editora Trama, Editora Nova Fronteira. Muito obrigada se assistiu até aqui, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!